Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30, onde nós falamos dos temas espirituais, principalmente a questão dos chakras, das bioenergias, das experiências fora do corpo, dos fenômenos anímicos e mediúnicos, de toda a tradição do Velho Oriente, adaptado aos ensinamentos do moderno Ocidente, numa síntese universalista e criativa da temática espiritual, sempre abordada de mente aberta e de forma humana, natural e que seja claramente compreendida. Hoje eu tenho vários temas como ponderações conscienciais para compartilhar com vocês. Vamos lá para dar tempo de passar tudo que eu anotei aqui. Eu vou começar por um ensinamento clássico das iniciações do Velho Egito, onde os iniciados de outrora aprendiam com os mestres, também chamados naquela ocasião de hierofantes, as verdades espirituais, e eles se desenvolviam dentro dos templos de forma consciencial muito ampla, muito bacana, e até hoje nós temos ecos iniciáticos desses ensinamentos espirituais espalhados em várias áreas, notadamente na parte hermética que vem permeando os estudos ocultistas do Ocidente há tantos séculos. Então, naquela ocasião, se ensinava dentro dos templos do Velho Egito sobre o potencial da luz, o poder da luz que está em todas as coisas. Naquela ocasião, se falava para o discípulo, antes de qualquer prática ou de qualquer coisa, que ele erguesse os pensamentos ao poder maior que gera vida, o todo que está em tudo. E é claro que não se fazia uma imagem disso na mente consciente. O povo egípcio adorava milhares de divindades, mas os iniciados, dentro dos templos, sabiam de uma unidade que permeava a diversidade, o todo que está em tudo, a luz, o alto, o supremo, o absoluto, o incognoscível, o incomensurável poder gerador da vida. Então, esses iniciados aprendiam que este poder da luz estava em todas as coisas. Então, eles trabalhavam suas energias, porque reconheciam até mesmo no corpo humano, na matéria e nas coisas do dia a dia, a mesma energia espiritual que eles percebiam em outros planos, pelas experiências fora do corpo e pelas percepções parapsíquicas abertas naquele contexto, eles percebiam uma mesma luz que só variava o grau de condensação, muito sutil nos planos mais altos, muito densa nos planos mais condensados, mas eles reconheciam a mesma onipresença em todas as coisas. E é claro que eles não estavam falando de um Deus branco, macho e barbudo lá em cima. Estavam falando de uma consciência cósmica, a qual eles, com suas mentes relativas, não tinham como compreender o absoluto. Eles sabiam que qualquer nomenclatura ou nome que fosse criado pelos homens não conseguiria compor o infinito e que parede de algum templo que poderia prender só ali o Senhor de todos os espaços. Então, o respeito ao alto, ao todo que está em tudo, era a primeira lição que o iniciado compreendia, porque esta lição permearia todas as outras lições na sequência. Sem o respeito ao alto e à luz, não há como caminhar. Porque se você não respeita a luz, você não respeitará também o próximo, que é expressão desta mesma luz. E se você estiver preso numa jornada só, numa abordagem só, você não respeitará outras abordagens diferentes que chegam nos mesmos pontos. Então o importante é que a pessoa esteja buscando melhoria de caráter e de consciência. Ali então, os hierofantes ensinavam aos iniciados sobre o poder do K. A gente já está falando aqui, já com caracteres latinos correspondentes. Veja, K, K-H-A, ou apenas K-A, o K. A expressão K, lá no Antigo Egito, representava o duplo. Todas as coisas têm um duplo, tudo é energia. E o que a gente sabe hoje pela ciência moderna? Matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante, ou seja,
tudo é energia em graus variados de condensação. Sabemos disso hoje, mas os iniciados de outrora também sabiam e diziam: tudo tem um K. O K individual é a energia da consciência que se espraia na nossa aura, refletindo pensamentos e sentimentos. Existem os Ks coletivos, que são os campos energéticos oriundos do somatório de pessoas e ideias, compondo atmosferas energéticas coletivas, e o K dos templos, que seriam as atmosferas dos iniciados, que posteriormente ganhariam na Europa, milênios depois, o nome de egrégora, como vários de vocês já conhecem. Um campo de luz virtuoso, vivo, que reflete os pensamentos e sentimentos dos iniciados a favor da evolução de todos os seres. Então, quando você fala o K, você está falando do duplo, e todas as coisas têm um duplo. Se nós estendermos as mãos e pensarmos numa energia, os nossos pensamentos sobre aquilo e os sentimentos, a nossa energia vai seguir esse padrão. A pessoa pode não sentir quando ela estende as mãos, mas o pensamento da luz faz com que as energias fluam até os chakras das palmas das mãos e das pontas dos dedos. Os iniciados sabiam disso. Uma coisa é o pensamento naquilo, outra coisa é a sensibilidade para sentir a repercussão daquilo na energia. Então, ao estender as mãos e pensar no bem comum, eles sabiam que as mãos estão revestidas de um campo energético, um duplo, uma aura das mãos, que reflete os pensamentos e os sentimentos do curador naquele instante. Então eles estendiam as mãos conscientes do poder da luz nas mãos, o poder do K nas suas mãos, irradiando a favor da humanidade em silêncio. Então tudo para eles tinha um K, uma energia, um duplo, seja uma residência, seja uma pedra, seja uma planta, seja um animal, seja uma consciência, seja um deva, seja qualquer ser na evolução. Tudo tem um K, tudo está permeado pelas energias. Então, um dos ensinamentos deles era manter o K limpo, manter a energia fluindo sempre pelo bem, pelo amor e pela evolução. Então, da mesma forma que nós lavamos as mãos para limpá-las, os iniciados esfregavam as mãos pensando na energia que lavava os chakras das mãos e das pontas dos dedos. Uma limpeza energética. Quando eles impunham as mãos para poder passar algo, eles sabiam que elas estavam limpas para projetar o K mais puro a favor das pessoas que receberiam essa energia. Eles sabiam que o K formava uma aura em volta do corpo humano, daí falar de um duplo, e diziam que esse duplo se desprendia da matéria durante o sono e os estados de relaxamento para o plano extrafísico, numa espécie de campo energético flutuante para fora do corpo, que por metáfora eles desenhavam como se fosse um ser alado, representando a capacidade do corpo espiritual de voar, mas esse ser alado tinha uma cabeça humana, representando o corpo mental, a mente, e a inteligência divina na cabeça era chamada Ba, e o duplo em forma de pássaro, Oká, e estaria ligado à matéria por um conduto energético, uma luz, que era representada como uma lanterna nos pés do pássaro, que por metáfora se dizia, a lanterna nos pés do duplo projetava um facho de luz para que o duplo não se perdesse e encontrasse o caminho de volta para o corpo. Daí aquelas imagens simbólicas em papiros do duplo flutuando acima da múmia com formato de um pássaro, mas a cabeça humana e segurando uma lanterna nos pés. Muitos livros de projeção astral reproduziram esta figura, mas ela representa muito mais. Então, tudo tem um K, tudo tem uma energia que reflete o padrão de pensamentos e de sentimentos. Então, se alguém nesta vibe vai estender as mãos ou vibrar pelos chakras a favor de alguém, a primeira coisa é erguer a consciência ao alto, ao todo que está em tudo, para que o seu duplo ganhe uma conotação divina, estelar, superior, que não seja apenas o K na matéria, mas o K espiritual permeando tudo e atravessando o próprio corpo humano, tornando o veículo do K de celestes
vibrações. E durante os relaxamentos e o sono, esses iniciados se desprendiam da matéria e iam levar o seu Ka curativo para espíritos desencarnados que estavam apegados após a morte. E então, com o máximo respeito, serenidade, eles aplicavam a energia, do seu Ka no Ka adoentado do espírito, elevando-o na direção da jornada para o céu, para a entrada na luz. Esses iniciados prestavam assistência espiritual já desde aquela época, É claro que dentro do contexto iniciático, hermético de outrora, eles conheciam bem isto e, é claro, não podiam comunicar para fora naquela época esses ensinamentos que, por então, eram considerados muito profundos e muito elevados. Eles também falavam do cuidado com o Ka para que a energia não ficasse corrompida. Os hierofantes ou mestres orientavam a todos eles que dentro de cada um existe a questão do personalismo, a questão da vaidade, do orgulho e das coisas estranhas que existem dentro de cada ser. E esses mestres ensinavam esses discípulos a combater essas coisas internas negativas que todos os seres humanos têm e que têm que batalhar, trabalhar em cima para tentar melhorar. Isso é assim comigo, é assim com vocês e era assim também. Nenhum iniciado estava isento da luta interior, o grande combate para vencer a si mesmo. Eles estavam trabalhando em cima e muitos deles tiveram tanto sucesso nisso que não reencarnaram mais, não desceram mais. E hoje eles moram em planos elevados e muitas vezes surgem durante as saídas do corpo. Nossas aqui, que estamos encarnados e vamos para fora em algumas condições, esses seres se apresentam como mentores espirituais, guardiões do hermetismo e compartilham a riqueza que um dia os libertou da roda reencarnatória. Passam os ensinamentos adaptados para nós, modernos estudantes espirituais do Ocidente. Eles sabem que nós estamos na prova como um dia eles tiveram. O meio material hoje é mais moderno, mas as provas continuam as mesmas, não mais dentro dos templos, mas dentro da nossa própria consciência, no terreno da nossa mente, no terreno das nossas emoções, as nossas lutas diárias, que só o alto, só o invisível conhece. Ninguém de fora conhece suas batalhas internas, ou o que se passa dentro de você ou de mim. Só o alto nos conhece completamente, até mais do que nós mesmos nos conhecemos. Então, é por isso que é muito difícil alguém de fora aferir a espiritualidade do outro, mensurar o grau consciencial do outro, porque só o alto pode fazer isso, conhecendo completamente o ser, conhecendo todas as suas vivências e a maneira como cada um leva a sua própria vida. Esses iniciados aprendiam isto e também os hierofantes os ensinavam a jamais compactuar com coisas trevosas ou com seres espirituais com objetivos escusos. Os hierofantes avisavam: cuidado para não cair no lado escuro da força, combata isso. Você não está aqui para desenvolver o poder parapsíquico, e sim para desenvolver sabedoria. E com esta sabedoria você poderá usar os poderes parapsíquicos para alcançar a consciência cósmica, para ajudar os seus semelhantes, para melhorar o seu Ka, a sua luz, a sua energia, para honrar esta senda que o grande Espírito, todo que está em tudo, permitiu o acesso. Então, eles eram avisados de que, ao compactuar com entidades voltadas para as trevas ou inteligências voltadas para o mal, isso corromperia o seu Ka, a sua energia, e desviaria da jornada. Tudo isso era alertado pelos hierofantes, que também diziam aos iniciados que eles carregavam o peso morto do passado, que era o peso de coisas antigas de outras vidas, toda aquela inércia anterior que travava o desenvolvimento desses discípulos. Por isso esses mestres traziam ideias libertárias, falavam e insistiam: vençam a si mesmos, não desistam jamais, o mundo duvidará de tudo isso que vocês estão estudando, mas dentro de vocês sempre saberão. Ao longo de outras vidas, vocês saberão, aqueles que tiverem que descer em outra vida, descerão
e dentro deles virá o pendor espiritual que os levará novamente a uma senda espiritual em outro lugar, de outras formas, mas sempre respeitando a luz. Também eles ensinavam, esses iniciados, sobre a quebra de paradigmas bolorentos, paradigmas antigos, que não se podia chegar na luz carregando medo dentro da consciência, carregando ódio, carregando ignorância, que isto não permitiria a ascensão espiritual até a consciência cósmica. Falavam claramente das ilusões do caminho, a embriaguez emocional das coisas, os apegos que tanto travavam a evolução da consciência. Falavam para esses iniciados terem mente aberta, com universalismo, para respeitar todas as áreas de informação, para respeitar todos os caminhos e, acima de tudo, para caminhar com responsabilidade, porque entrar numa senda espiritual é para alguém com têmpera forte, capaz de vencer a si mesmo, capaz de resistir ao ceticismo do mundo, capaz de avançar com consciência. E também alertavam esses discípulos a não ser radicais em coisa alguma, para não se fecharem, para continuarem abertos para o infinito e que isto gerasse vibrações nos seus Ks, nos seus campos energéticos, a favor do cada humanidade como um coletivo, a favor do bem comum. Falavam que o chakra cardiorrespiratório, na altura do peito, era dotado de uma respiração psíquica, que quando o amor estava ali no comando deste chakra, ele se expandia como um sol cor-de-rosa, englobando todos os seres, todos os planos e o universo inteiro na vibe do amor incondicional. Ensinavam que o ódio travava esse sol no chakra cardiorrespiratório, trazia ferrugem espiritual e não permitia a eclosão do amor irradiando num sol peitoral a favor de todos. Pediam a esses discípulos que combatessem tudo que fosse negativo dentro deles mesmos, que não aceitassem emoções ruins, que não aceitassem pensamentos negativos e que seguissem firmes na jornada. Esses hierofantes ensinavam aos discípulos sobre os devas da música, os seres elevados que inspirariam as composições musicais elevadas, sadias, virtuosas na mente e no coração dos homens. Falavam de uma música das esferas, que séculos depois o grande Pitágoras também falaria no hermetismo grego, né? E falavam daquele princípio que vibrava energia em tudo e que os hindus falariam como o Om, a emanação de Brahman no todo. Isto também era falado no Egito, mas com a linguagem daquela época, linguagem que era da luz, que não era linguagem de palavras comuns, né? Falavam do caráter de luz, é o caráter de cada um, que não é forjado nem pela educação, nem pelas coisas do mundo, é o caráter do espírito. Muitas coisas desse caráter vêm já desde antes da pessoa renascer aqui na Terra, os valores que ela traz do plano celestial para cá e que ela lutará por eles durante a encarnação. Falavam também que muitos discípulos se perderiam por negação espiritual ou uma espécie de anulação da consciência, negando todas as coisas espirituais tão amadas que por muitas vezes, por virose de ego ou por desviar para o lado escuro da força, essas verdades seriam negadas por muitos estudantes, e isto realmente aconteceu ao longo das eras, infelizmente. Mas cada um é cada um e a responsabilidade do que cada um pensa e sente é de cada um. E vamos nessa. Falavam de uma senda espiritual que era como uma porta estreita, que nem todo mundo conseguia passar, que era a peneira iniciática, né, para que galgassem novos níveis. Falavam da admiração sadia por grandes mestres que eram referência de bons exemplos e respeito de quem se realizou na luz. Mas esses hierofantes não ensinavam adoração cega a ninguém, porque, em primeiro lugar, o todo que está em tudo, o alto, mas eles ensinavam o respeito aos ensinamentos de grandes mestres que desciam na humanidade para deixar semente de sabedoria e caminhos espirituais para que os homens trilhassem e também crescessem ao longo da ascese evolutiva. Falavam de uma interdependência evolutiva, uma multidimensionalidade e que ninguém evoluiria sozinho, que todos nós somos interdependentes uns dos outros e que principalmente os iniciados que trabalhavam com a temática espiritual
precisavam compreender isso mais ainda, de que a iluminação de um deles representaria a iluminação de muitos outros que não tinham acesso aos estudos espirituais, que a felicidade de cada um deles representasse a felicidade de tantas outras pessoas sofridas no mundo, que a saúde deles representasse a saúde de volta para muitos doentes. Eles sabiam que não estavam sozinhos, não era uma trilha de ego, era uma trilha de consciência desperta. E eles sabiam que sozinho ninguém avança e que ninguém sabe tudo e que não há ninguém perfeito. Todos erram e vão gerando novos acertos em cima das lições dos erros. Eles sabiam disso, trabalhavam isso, viviam isolados nos templos, não por uma questão de ego, é porque no mundo externo não tinha como trabalhar essa espiritualidade naquela época. Hoje, não. Estamos estudando essa parte espiritual, mas na vida cotidiana, com os valores do aqui e agora. Agora, a profundidade na abordagem, ela é a mesma, independe de tempo. E o estudo espiritual é a coisa mais profunda que tem, porque é o despertar da própria consciência. Não há nada mais importante na ascese evolutiva do que isso, porque o despertar da consciência permite a eclosão das melhores qualidades do ser na senda, onde ele vai desenvolvendo amizade real, vai desenvolvendo consciência, se preocupa com a sociedade onde ele está, se preocupa com a natureza, se preocupa com os outros, se faz o melhor possível para tentar ajudar naquilo que o alto permitiu a ela trabalhar e funcionar bem. E essas pessoas sabem da responsabilidade disso. Os iniciados sabiam. E hoje, os que estão encarnados, muitos de nós, nascendo espiritual em alguma área, também sabemos disso e sabemos como é difícil caminhar por essa trilha de luz. Também falavam para evitar qualquer tipo de alienação das coisas do mundo, para respeitar o divino em todas as coisas, inclusive nas coisas comuns. Sabe, enxergar o eterno num grão de areia? Isto era ensinado, enxergar o divino numa pessoa complicada e perceber que o divino também está nela, mesmo que ela não esteja consciente disso e até promova atitudes ruins no meio. Mas negar o divino no outro era uma coisa que não se fazia. Mesmo que o outro trilhasse um caminho ruim, o iniciado aprendia a respeitar a luz, não as escolhas do outro para o mal, mas respeitar a luz que, eventualmente, se abrirá novamente na senda, à frente, da forma que o alto determinar e não aquilo que o nosso julgamento sobre a conduta do outro esteja determinando na senda do outro. Falavam da firmeza na senda com flexibilidade e compreensão, baseadas sempre no bom senso, é claro, e não ensinavam nenhum tipo de violência na senda espiritual, nenhum tipo de imposição aos outros sobre coisa alguma. Não havia radicalismo nos ensinamentos espirituais, nenhuma forçação de barra. Os mestres ou hierofantes sabiam que cada um tem seu tempo de amadurecimento. Também havia o reconhecimento de si mesmo. Naquela ocasião, a valorização da vida presente e não o apego ao passado, a qualquer personalidade anterior que a pessoa tenha animado, mas ela mesma, no presente, no aqui e agora, evitando distorções em relação ao passado, reconhecendo o passado, mas afirmando o presente acima de tudo. Falava-se de um amor real, de alma para alma, do chakra cardiorrespiratório para o outro. Não havia fantasia romântica, nem arroubos afetivos, nem fantasias místicas. O que havia era o despertar para o amor real, transcendente, e não as emoções pesadas. Falava-se também da janela da mente estar aberta e que a persiana do ego não fechasse a luz do eterno entrando pela janela de nossas almas. Também uma essência espiritual, como se fosse uma pérola dentro da ostra. Tinha que abrir a ostra para tirar a pérola, e para achar a ostra tinha que mergulhar no mais profundo de si mesmo. Também ensinavam ao estado de gratidão e de reconhecimento ao alto, ao todo que está em tudo, por todas as oportunidades. Se falava de clarinadas conscienciais, discernimento e lucidez, e não se dizia nada sobre falsidade, ou santidade oca, ou hipocrisia e jogo de cena, que muitos fazem na senda espiritual,
tentando parecer mestres ou bonzinhos demais, quando não passam de estudantes espirituais, como todos que estão encarnados aqui na Terra, 7 bilhões de espíritos encaixados numa luta diária. Ninguém é mestre de nada, somos todos aprendizes do Eterno o tempo inteiro, né? E falava de mãos de luz, principalmente, né? O K nas mãos, e que esse K fosse sempre muito limpo, né? Baseado sempre no amor do todo que está em tudo. E se falava principalmente da imortalidade da consciência, dessa força no coração que ajuda a atravessar mais uma encarnação, que não é uma fé cega, mas o discernimento da consciência, e que cada um tenha a maturidade dentro de si mesmo para sentir isso, não como crença na mente, mas como algo factível e certo no próprio coração. Ninguém morre, e todos os iniciados sempre falaram isso. Bom, gente, acabei falando demais, estamos em cima da hora do intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do nosso programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos dar sequência aí ao tema que eu abordei no primeiro bloco, sobre os ensinamentos que eram passados dentro dos templos de outrora no Velho Egito. E é claro que eu estou falando com a linguagem de alguém do século XXI, trabalhando isso como um ocidental brasileiro que eu estou, na verdade, neste momento. Já já a gente vai dar sequência a isso. Eu, na semana passada, postei para vocês na descrição do programa uma coletânea de música xamânica. Dessa vez eu separei uma coletânea de músicas do John Anderson, grande vocalista do Yes ao longo das décadas, com sua voz angelical. Peguei coisas da carreira solo dele e também com o Vangelis, o tecladista grego. E aí vou deixar na descrição do programa, quando entrar no YouTube, daqui a alguns dias, a lista de links no YouTube para vocês poderem escutar músicas boas. É uma forma de contribuir, dando dicas de músicas legais de níveis variados, estilos variados, para que vocês possam permear os dias aí com música legal, que isso ajuda a viver, a atravessar aí esses dias tão difíceis. E também vou colocar no finalzinho do programa uma gravação de 15 minutos, que é uma mensagem que eu gravei para um amigo do Rio de Janeiro, um amigo de muitos anos, que me mandou um WhatsApp dizendo da confusão dele, e olhando os livros, os autores, a internet, ele estava muito confuso, cada um dizendo uma coisa, né, diferente, e eu sempre falando para ele, usa bom senso, cara, filtra tudo. Se você estiver tranquilo dentro de você, não vai haver confusão nenhuma, dá para você tirar as melhores partes, equilibrar e fazer seu caminho, que jamais será igual ao caminho dos outros, é o seu jeito de abordar da sua maneira, que você deve sempre prezar seu discernimento e seguir as coisas pelo seu nível de consciência. Ele está muito confuso, falou em desistir de qualquer espiritualidade, está frustrado, decepcionado com as coisas, e aí ele me pediu uma luz, uma dica. E eu, na correria que eu estou de trabalho, eu resolvi gravar, em vez de escrever para ele, eu gravei para ele, e depois que eu gravei, me deu vontade de ler um texto dos iniciados para ele, e eu acho que ficou tão legal, e talvez o que eu falei para ele possa ser útil para alguns de vocês, dentro da jornada de vocês, que é sempre individual, e não é minha pretensão dar palpite no caminho de ninguém. Eu tenho horror a isso, a dizer o outro o que o outro deve fazer. O que eu posso fazer é clarear um pouco com as ideias espirituais para que o outro possa se encontrar e, através das suas próprias escolhas, caminhar em frente, sempre por si mesmo, sem depender do outro para dizer qual é a coisa certa a fazer. E como essa gravação eu acho que pode ser útil para muita gente, eu vou disponibilizá-la. Já falei com o meu amigo que o que eu falei para ele eu iria colocar aqui no programa. Então daqui a pouquinho vocês vão escutar essa gravação, tá? Eu estou calculando o tempo aqui porque ela tem 15 minutos, né? Quando chegar no tempo eu vou falar para vocês, olha, vou deixar agora a gravação. E ela deu um pequeno probleminha na hora da gravação, por 1 ou 2 segundos o som ficou mais baixo em relação ao original, mas é uma coisinha rápida. Logo depois ela volta ao volume normal, dá para entender claramente, tá? E o texto dos iniciados,
eu vou colocar também na descrição do programa quando entrar no YouTube, que aí vocês podem ler esse texto também na íntegra, tá bom? Vamos lá. Seguindo aqui, nesses apontamentos conscienciais dos ensinamentos clássicos, perenes, da tradição iniciática clássica, se falava muito de uma flama espiritual, um fogo interno, que quando tudo tivesse escuro por fora, que essa flama espiritual iluminasse por dentro, para a pessoa aguentar o tranco daquela escuridão por fora, sem trazer a escuridão para dentro. Eu não sei se vocês sabem, mas a hora em que a madrugada é mais escura é um pouquinho antes do amanhecer. Então, naquele momento, a escuridão é maior. Logo depois, a atmosfera é inundada pela luz do sol, a festa da aurora, da vida, chamando para a vida. Então, muitas vezes a escuridão em torno está muito intensa. Então, quanto mais intensa, mais acesa deve estar essa flama espiritual no seu coração, porque daqui a pouco virá aurora, isso vai passar e a pessoa vai galgar novos níveis. E muitas vezes essa escuridão também era representada pela morte, o momento final chegando na encarnação de alguém. E o iniciado estava consciente da própria imortalidade. Ele sabia que o tempo, a idade, as doenças poderiam fazer decair o seu corpo, mas não a chama espiritual acesa dentro que mantinha o iniciado forte na jornada. E ele sabia que enquanto havia escuridão fora, havia luz dentro dele para transcender qualquer época, qualquer escuridão, qualquer inverno, transcendendo para a primavera da consciência, que era o despertar de si mesmo na senda, Também se falava que nas saídas do corpo, chamadas por então de viagens espirituais, haviam colóquios com a luz, o acesso a planos mais altos e a aprendizagem de ensinamentos profundos para trazê-los para cá e aplicá-los na vida cotidiana adaptada ao viver comum. Sempre se ensinou isso ao longo das eras. E também a escutar com o coração, não a escutar com o ego, ou só escutar com a mente, ou só adaptar aquilo dentro do que o ego da gente aceita, ou que a religião X ou Y, ou doutrina X ou Y disse para você aceitar. Mas é escutar a consciência cósmica cantando a eternidade dentro de cada um. Isso só se escuta com o coração, não com a mente, E também se ensinava de que as honrarias da terra são sempre temporárias, medalhas, títulos, galardões, tudo isso é temporário diante do eterno, que a nossa consciência não pode ficar presa nessas coisas, que o principal é o caráter da pessoa. Tem muitas pessoas que não têm galardão nenhum, não têm medalha, às vezes não tem nem reconhecimento de nada dos outros, e são pessoas maravilhosas. Muitas delas são nossos parentes, nossos amigos, nossos vizinhos, e ninguém reconhece neles uma consciência elevada, porque imagina que alguém com a consciência elevada é alguém com turbante, com um manto branco, uma roupa violeta, ou falando linguagem difícil. Não, isso está claro no caráter da pessoa e na têmpera dela e o que ela faz durante o período encarnatório dela. Se falava também das cidades de luz, que são as comunidades extrafísicas. Se afirmava isto, a precedência dessas comunidades sobre as comunidades da Terra, de que o espírito vinha de lá, encarnava na Terra, depois desencarnava e voltava com a experiência acrescentada para ganhar um grau para acessar uma comunidade mais avançada ao longo do infinito. Isso sempre foi falado, de que cada um, no momento presente, durante a encarnação, está desenvolvendo muita coisa que só depois, quando passar para o plano espiritual de vez, é que a pessoa vai perceber o quanto isso deu de gás espiritual na evolução dela. Sempre se falava de iniciação espiritual como um compromisso com a luz, não com o mestre, já que o mestre é a luz. Se respeitava os hierofantes enquanto instrutores, mas o que se dizia é que o todo é o grande mestre, o grande hierofante. E nas iniciações, o compromisso sempre era reafirmado com a luz e o despertar da consciência. Se falava muito que diante de um cadáver ou de um corpo estendido no chão, que o iniciado pensasse nas estrelas, e não no seio da terra para onde o cadáver iria, mas sim nas estrelas para onde o espírito tinha pulado fora e tinha ido.
ensinava-se aos iniciados não a olhar para a tumba, mas sim a olhar para as estrelas, não a falar de morte, e sim de consciência e imortalidade, que é isso que é o real no final das contas, né? Se falava para combater todos os preconceitos que esses iniciados tivessem dentro, racismo, bairrismo, prisão mental, já que o todo está em tudo, tudo precisa ser respeitado. Se falava do amor como a grande magia, né, de transformação, ou seja, a magia não era apenas os atos de ancoragem de energia em elementos da natureza para determinadas finalidades, mas principalmente o ato da eclosão do amor na própria consciência. E eu quero resumir isso com o SOS do Espírito André Luiz na obra do Chico Xavier. SOS, que é a abreviatura de silêncio, oração e serviço. Silêncio diante da agitação, oração para aurir eflúvios sutis e serviço para a realização sadia. SOS, silêncio, oração e serviço. E agora, fiquem com a gravação e muito obrigado por vocês estarem escutando o programa. Espero estar passando valores sadios nesses dias tão difíceis e muito obrigado à diretoria da Rádio Mundial que me permite a liberdade e a consciência de fazer esse serviço aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. Fiquem com a gravação. Um abraço a todos. Você me perguntou sobre o que eu acho do seu caminho espiritual. E eu vou falar bem claramente o que eu penso. Você se diz confuso com tantas informações contraditórias de vários autores em tudo que você lê ou que você vê na internet. E, no entanto, você não era assim antes. Você dizia ter certeza e consciência da espiritualidade no seu coração. Você se lembra? Quantas vezes você conversou comigo sobre essa espiritualidade e esse amor e essa elevação consciencial como pendores espirituais dentro de você mesmo? Então, eu não entendo suas dúvidas. Na verdade, você permitiu que inteligências maldosas desviassem você da sua senda, que, como você sabe, não é um caminho ou uma doutrina, mas o seu estado de consciência, seu nível de pensamentos e sentimentos. Isso é seu. Isso não é um lugar onde você vai. Isso é a trilha de dentro que você sempre percorrerá na sua própria consciência. Então, conhecendo você há tantos anos, meu amigo, eu não consigo entender essa confusão que você alega no momento para tentar justificar, vou falar bem claro, sua fraqueza consciencial de se permitir, em algum momento, toldar com trevas o seu caminho espiritual dentro de você mesmo. Eu vou elencar algumas perguntas aqui para você e é até paradoxal. Eu vou responder suas perguntas com outras perguntas. E nisso está a chave para você entender a si mesmo. Então, eu vou apenas perguntar. Você absorva essas perguntas e que as respostas possam ser bem claras dentro do seu coração. Eu estou aqui gravando para você. Eu preferi do que ligar na correria de trabalho que eu estou. Eu acho melhor, é mais direto. E nem sei se você vai gostar mesmo do que eu vou projetar aqui agora para você. Receba essas perguntas no seu coração e veja qual é a repercussão. E as respostas, na verdade, só interessam a você mesmo. Vamos lá. Há quanto tempo você não ergue sua consciência ao alto numa prece sincera, real, verdadeira dentro do seu coração? Há quanto tempo você não enche mais as suas mãos de luz, como outrora, como grande curador que você sempre foi?
Há quanto tempo você não pulsa a luz nos seus chakras, como pequenos sóis acesos no universo da sua própria aura e do seu corpo? Há quanto tempo você não lê um livro com temas espirituais profundos e medita nisso? Há quanto tempo você se permite ser escravo dos noticiários com coisas negativas do mundo? Há quanto tempo você deixou de raciocinar por si mesmo e se deixou levar pelas dúvidas dos outros, ou as maledicências do mundo, ou as coisas ruins que acontecem no mundo? Há quanto tempo você vem deixando o negativismo tomar conta da sua consciência? Há quanto tempo você vem deitando o seu corpo no leito, sem pensar no infinito, sem pensar nas possibilidades espirituais que se abrem durante o sono, nas saídas do corpo? Há quanto tempo você vem prestando atenção nos defeitos dos outros e não nas qualidades? Há quanto tempo você não se lembra dos mentores espirituais que tantas vezes ajudaram a você na sua jornada, e eu estava presente, eu sei, você também sabe? Há quanto tempo você não comunga espiritualmente nessas relações interplanos com estas presenças extrafísicas que sempre deram força em seu caminho? Há quanto tempo você não se lembra do mentor espiritual Ramatiz que você tanto amava? Há quanto tempo você deixou de sorrir como antes? Suas risadas cristalinas, bem claras, divertidas, que seus amigos tanto amavam, escutar essa risada maravilhosa sua. Há quanto tempo você deixou entrar na sua mente ideias de morte, de trevas e de escuridão? Há quanto tempo você não ergue o seu olhar para o espaço infinito e se admira como antes com as estrelas? Há quanto tempo você não pensa no poder maior que gera existência? Há quanto tempo você vem deixando que amigos negativos levem você para o mau caminho? Então, são essas as perguntas que, em respostas às suas perguntas, eu não tenho como orientar você, porque você sabe, eu não sou mestre de nada, eu só sou seu amigo. E também respeito qualquer escolha sua do caminho que você quiser escolher, ou nenhum caminho. A única coisa que eu lamento é não escutar a sua risada e perceber a confusão instalada na sua consciência para uma espiritualidade legal que você vinha trilhando com tanto amor, tanta luz e dignidade no seu caráter, que sempre foi bom e espero que ainda seja, mesmo com as dúvidas. Então, eu não tenho resposta pronta para você. Eu tenho essas perguntas que eu acabei de fazer para você, e as respostas a elas será claramente o nível de consciência que você perceba que a sua confusão está nisso tudo que eu perguntei. Não é em nada do mundo, ou crise do mundo, nada. É dentro de você mesmo. Você permitiu ideias negativas entrar no seu coração. Permitiu que pessoas instilassem o vírus da dúvida espiritual
para você. E você resolveu perguntar para mim, e você sabe exatamente o que eu penso sobre jornada espiritual, e eu só posso dizer o quão feliz eu sou nessa jornada de tantos anos trabalhando com a espiritualidade, e tudo o que você passou, eu também passei, como dúvidas da família, gente dizendo que os mentores que eu vi eram criação da minha mente, gente negando a imortalidade da consciência, gente que estudava a saída do corpo, mas não tinha certeza de nada, gente que estudava os chakras com a luz apagada, gente que estudava cores e com a aura apagada, gente que se dizia altamente avançada, sempre de olho nos defeitos dos outros. Tudo isso eu passei, dúvidas, tenho familiares que não falam comigo, porque são religiosos fanáticos e acham que eu sou o diabo. Então eu entendo você, mas de toda forma, eu vou continuar me lembrando do cara leal e devotado à espiritualidade, meu amigo de muitos anos. É isso. E eu também peguei aqui um texto que certa vez eu recebi do grupo dos iniciados e que tem participação do Uramatiz também. E eu quero ler esse texto para você agora, porque ele talvez diga muita coisa para você. E eu repito, o caminho que você escolher ou nenhum caminho é o seu direito, e você se sinta feliz por onde quer que você vá, mas eventualmente a morte vai cobrar o tempo do seu corpo, e quando você sair definitivamente da matéria, o que você vai dizer, né? Dúvida nenhuma você terá, porque você conhece o assunto. Resumindo, essas dúvidas aí são nuvens no céu do seu coração que você deixou tapar a luz do sol espiritual. Tira essas nuvens daí, meu irmão, e abre para o sol novamente. Você sabe que espiritualidade não é doutrina ou um lugar, mas é seu nível de consciência, é o seu caráter. Por favor, escute estas palavras da mensagem dos iniciados e do Uramatiz. A alma dos homens está inchada de emoções grossas e de paixões turbulentas. O campo emocional humano está infestado de caminhos perigosos e de devoradores espirituais que destroçam violentamente os despojos das emoções negativas. Há muita violência na alma dos homens, e é por isso que o sofrimento os persegue tão continuamente. Quando se fala em pacificar as emoções, as pessoas não entendem, pois as emoções violentas são mais familiares e presentes do que os objetivos da paz espiritual. É por causa das posturas emocionais ridículas que a humanidade é tão sofrível. É por causa do coração inchado que as atitudes são tão medíocres. Os seres luminosos passam os ensinamentos espirituais, mas as pessoas não coadunam com eles e preferem entregar a alma a objetivos torpes e fúteis. O chamado do ego mascara seus melhores potenciais, levando-as à consecução de realizações tacanhas. Parece que o ser humano porta uma doença espiritual, mas isso não é verdade. Dentro de cada um reside o potencial divino puro, só esperando o momento do despertar espiritual. Aos que estudam os temas espirituais, alguns alertas. Não se chega aos cumes da realização espiritual portando trevas no coração. Não se chega às verdades da alma sintonizando a mente a objetivos escusos.
Não se chega à pura luz com chakras opacos. Não se chega às estrelas com a mochila do medo agarrada às costas. E não se firmam no caminho espiritual aqueles que caminham com objetivos levianos. Paz e luz.